Então, né, eu não vou muito aprofundar não, em nome de Jesus. Bom, vamos estudar então capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Sardes, do versículo 1 ao 6. Amém, irmãos? Vamos para a leitura do texto. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, levantamos aqui o clamor da oração, meu Pai. Pai, que o seu Santo Espírito milite em nossos corações, meu Pai. Estão todos aqui prontos para receber a sua palavra, que ela é viva e eficaz. Nos molde, meu Pai, nos mude. Que assim seja feita a sua vontade e jamais a nossa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como sempre, eu trago o contexto sobre Sardes. Então, Sardes era uma cidade construída num penhasco, né? Uma fortaleza, digamos assim, pois tinha muros em volta de Sardes que era impenetrável, segundo as escrituras, segundo as coisas históricas que a gente tem dos livros dos primeiros séculos e os segundos séculos. Só que essa impenetrável é um pouco engraçado. Por quê? Porque ela foi invadida 2 vezes. Ela foi invadida no ano de 546 a.C. e depois ela foi invadida novamente em 214 a.C. Primeira vez, acho que muitos devem saber, muitos já devem ter ouvido, foi por Ciro, que é ali dos persas, dos sírios ali. Ela foi invadida através deles. E algo engraçado que aconteceu, como que ele conseguiu invadir essa cidade? O Ciro estava ali, ele fez o cerco, né, ali em volta da cidade, como as guerras antigamente, e o povo lá dentro falou: estamos tranquilo, aqui ninguém entra, aqui ninguém vai entrar, aqui tem muro, estamos vigiando, quem vai conseguir entrar nessa cidade aqui? E eles lá, né, da fortaleza deles, olhando ali para aquele exército gigante, tranquilo, em paz. Só que nessa de em paz tinha um soldado que estava ali na sua vigília, né? Vigiando ali, ele deixou cair o seu capacete. O seu capacete caiu e ele foi descer para pegar. E nisso um sírio viu onde que ele foi pegar e viu que tinha uma brecha por ali pelo penhasco. Falou: interessante. Durante a noite, ninguém olhava, ninguém vigiava muito aquele caminho, porque eles estavam muito em paz, que ninguém sabia, só quem estava dentro da cidade sabia desse caminho. Então, esse soldado foi lá pegar o capacete, o outro viu, e falou: durante a noite não consegue entrar por ali. Então ele entrou com alguns soldados à noite e abriram os portões da cidade. E a cidade foi tomada. Então aconteceu isso por falta de vigilância. Isso é algo interessante para que Jesus está falando para aquela igreja. Pois muitas vezes na nossa vida acontecem coisas exatamente por esse motivo. Por falta de vigilância. Por deixar uma brecha aberta em nossas vidas. Algo que a gente talvez imagine que a gente já dominou, tem um domínio. Né? Uma pessoa que era nervosa, uma pessoa que insultava, uma pessoa que falava muitos palavrões, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa... muitas coisas que a gente tem, alguns errinhos para consertar, e a gente consegue consertar. Uma pessoa preguiçosa, ela vai falar: eu não gosto de acordar, vou acordar. Não gosto de fazer comida, vou fazer comida. Não gosto de limpar a casa, deixa eu começar a limpar minha casa. Vai virando um hábito, vai virando uma rotina. Então a gente vai vendo que a gente está fortalecendo aquele hábito ruim que a gente tinha. Só que quando a gente consegue dominar esse hábito, a gente fala: tô tranquilo, agora já não tenho isso para me preocupar, deixa eu ver outro âmbito da minha vida. Então começa a fazer outra coisa. Só que aquele ele esquece, tem que continuar fazendo, né? Tem que continuar perseverando nisso. E isso, quando acontece que a gente para, a gente volta a ser a mesma pessoa. Então a gente deixa aquela brecha aberta. E é nisso que o inimigo muitas das vezes usa, né? Ele entra. Então ali no caso foi essa questão que aconteceu. Eles achavam que era impenetrável, que ninguém ia entrar, que eles estavam seguros. Um soldado foi lá na onde que pegar o capacete dele
E acabou entrando, acabou sendo, a cidade caiu por falta de vigilância, né? E o segundo foi escrito por Políbio, né? Que seria em 214, que ela era considerada muito segura novamente, foi reconstruída ali e tal, tudo mais, e aconteceu pelo mesmo motivo. Mesmo motivo. Eles escalaram os muros dessa vez. Porque eles falaram, aquela brecha que tem aquela passagem, aquele atalho, a gente tem que vigiar lá, porque, né, aconteceu alguns anos atrás aí, ó, eles entraram por ali. Então, não tira o olho dali. Aí ficaram focando ali, e os muros, que era muito alto, falou, ninguém vai conseguir. Como que eles vão subir? E eles escalaram e entraram novamente na cidade. E foi tomada a cidade. Essas foram as 2 vezes que Sardes foi invadida, né? Que a gente tem na história das guerras, que é contado sobre as guerras, e depois não tem mais. Depois a gente vai ver que Paulo chega ali, Paulo pega o evangelho, e a gente vê algo interessante quando essa carta é escrita. Por quê? Porque a gente vê que não tem perseverança. Não tem tribulações, não tem perseguição. Não sei se vocês notaram, as outras igrejas que a gente leu, sempre tem. Eu vejo as obras de vocês, eu vejo a perseverança de vocês. Eu vejo que vocês habitam no território de Satanás. A gente vê essa fala de Jesus para aquelas igrejas. Mas enquanto essa igreja, Jesus deixa um detalhe. Ele diz, eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama. Esse é o problema. Aqui Jesus não vem falando, eu vejo que você é perseverante. Eu vejo que vocês estão passando por tribulação. Eu vejo que o inimigo está trabalhando. Eu vejo que vocês estão tolerando. Talvez no caso que a gente viu de semana passada, uma Jezabel. Eu vejo que tem aí os nicolaítas, que são os distorcedores da palavra, ou também os que seguem os ensinos de Balaão. Mas não tinha nada disso naquela igreja. Mas ela tinha fama de estar viva, humanamente, mas espiritualmente morta. Muitas das vezes nós somos assim. Principalmente nós que estamos aqui na Suíça. Talvez daqui a uns anos vão mudar, irmãos. A gente está vendo um alvoroço de culturas chegando, umas pessoas se multiplicando, e talvez daqui a uns anos vai mudar essa questão onde a gente tem paz em professar Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente não vive isso ainda. Muitos países vivem, passam por isso, mas nós não. E talvez por nós não passar por isso, a gente não imagina um dia passar. E quando esse dia chegar, e aí que a gente vai estar preocupado, aí que a gente vai ter uma dificuldade. Porque a gente não pensa, a gente não imagina esse dia chegando, muitos de nós não conseguem imaginar, e quando chegar, muitos de nós negarão o Senhor. Porque virá esse dia. O Senhor escreveu sobre esse dia. Não é um dia que virá somente no continente africano, como tem sido, mas virá também em todo o mundo. No Brasil, na Europa, no continente norte-americano, em todo o mundo acontecerá isso. Por isso que aqui a gente prega sempre, estejam vigilantes, pense, reflita sobre esses dias. Pois esses dias pode ser que não chegue para nós, mas para nossa descendência sim. Então se a gente não fala sobre isso, como que a gente vai falar para os filhos? Se para nós a gente não comenta, se nós não pensamos nisso, como que a gente vai passar isso para os nossos filhos? Para que eles sejam fortes, fortalecidos na palavra, para que eles saibam que um dia vai chegar, onde eles terão que escolher entre o Senhor ou negar o Senhor. E sobre isso a Bíblia é muito clara. Aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o meu Pai que está no céu. Então a gente sabe, se negamos a Cristo aqui, Cristo nos negará no céu. De nada adianta alguém chegar em você, em mim, e falar assim, apontar, aqui eu estou dando um exemplo muito simbólico, gente, mas é só para a gente ter uma noção, uma ideia sobre isso. Apontar uma arma para nossa cabeça e falar, você nega Jesus ou você vai morrer. De todo jeito a gente vai morrer, amém, irmãos? Então, certo, falar assim, eu não nego, pode me matar, está tudo em paz. Mas é lógico que no momento ali vai dar um gelo, você vai refletir, você vai pensar talvez, né, eu, na minha filha, né, na minha esposa, até no meu cachorro eu deveria pensar. E isso eu falo, ai Senhor, como pode, né? O drama dramático, chorando, né, que vocês sabem que eu sou chorando, eu chorar muito, não me bate.
Mas se eu negar a Cristo nesse momento, eu estarei sentenciado à morte espiritual. E de nada adiantará viver no mundo sem Deus, sem Cristo. A gente sabe sobre isso, a gente já passou por isso, muitos aqui. A gente sabe como é estar no mundo sem Cristo. Como é estar no mundo sem o amor de Deus. Eu não digo que hoje em dia é muito mais fácil, sabe? Às vezes tem pessoas que quando vai falar sobre isso, falam que você tem que se converter, né? Aí você fala, por quê? Não, essa dor que você está sentindo vai ser só maravilha agora. Agora é só bênção, meu irmão. Agora é só amor. Você sofre à toa. A gente sabe que na nossa caminhada a gente tem os nossos sofrimentos. A gente sofre também. Só que a gente tem uma paz. É essa paz que o mundo não tem. É a paz de saber, independente de tudo, tudo está na mão do Senhor. E a gente tem um destino, uma casa, que é estar com o Senhor na glória. É essa paz que a gente tem que ter no nosso coração, independente dos momentos que estivermos passando. Sabe? E aqui a gente vê que essa igreja tinha só fama. Fama mundana. Uma fama humana. Mas Jesus vem e fala, de nada adianta. Pois para mim você está morta. Bom, vamos entrar no texto. Amém? Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ao anjo, a gente já sabe que o anjo se trata do líder, se trata ali do pastor, do presbítero, de quem estava à frente daquela igreja, de quem estava ali liderando a igreja. Então Jesus vem e fala, escreva para ele, para quem está ali liderando. E algo interessante que Jesus fala é, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui é 7 Espíritos de Deus, viu, irmãos, não é 7 demônios não, tá? Não é uma pessoa que quando a gente vê ele na palavra, sai demônio, depois a pessoa não vigia e volta 7, tá? Não é isso, tá? É de Deus aqui, amém? Então, o 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo. E ela é descrita na onde, essa plenitude que a gente vê? Coloca para mim, irmão, Isaías 11, versículo 2, por favor, para que as pessoas vejam aí na tela. Eu vou seguir aqui, só para que vejam. É escrito exatamente aqui. Primeiro, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. É a plenitude do Senhor, o número 7, a perfeição de Deus. É isso que a gente tem que ter, é isso que a gente tem que buscar também. Ter a plenitude no Senhor. Ter isso, o Espírito Santo de Deus em nós. A sabedoria, o conhecimento, o discernimento, o temor, o tremor diante de Deus. Sabe, o conselho, a fortaleza, aquela fortaleza que você é inabatível. Que a pessoa vem pra cima de você com algumas heresias, com algumas coisas, e você fala, aqui não, meu irmão, que eu conheço a Bíblia, que eu conheço a palavra, aqui eu ando com a minha espada que corta de 2 gumes, a minha espada, minha flecha tá aqui, meu escudo tá aqui, o cajado do varão, amém, irmãos? É isso, o cajado ali de Arão, de Moisés, é isso que a gente tem que ter, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, é buscar isso, fortalecer nisso, na palavra de Deus, pois sem elas a gente acaba sendo meros bonequinhos desse mundo, que fazemos apenas nossas vontades, não a de Deus. E onde muitos de nós acreditam que Deus talvez está feliz, talvez você esteja vivendo o momento da sua vida, mas você esquece que a felicidade em Deus ela é única. Ela é maravilhosa, irmãos. Deleitar em Deus é algo esplêndido para nós. É isso que a gente tem que buscar. A conversão e não o convencimento em Cristo. Ser convencido de nada adianta, tem convencimento de algo, mas a conversão é a certeza, é a exatidão de você ter certeza daquilo que você está, na rocha em Deus. Sabe, aquela ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, a transformação, realmente a sua transformação, onde você as coisas que fazia já não fazem mais, uma nova criatura. É exatamente isso. Como Paulo Júnior, que era um pastor, que vocês sabem a polêmica que deu nos últimos tempos, mas ele falou algo muito interessante sobre isso e isso permaneceu comigo.
É você ser uma borboleta. Mas como que a borboleta é? Primeiramente ela é uma lagarta, primeiramente ela está no casulo. Essa é a nossa transformação. A gente é no casulo, a gente está ali, depois vira uma lagarta, vai comendo ali, mas depois a gente se torna uma borboleta. É outro ser, é outra criatura. Em Cristo somos assim. Temos que ser assim. Essas pessoas que dizem, ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Ah, Deus é amor. Tá bom, irmãos, eu também sei que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justo. E a gente sabe que Deus ama tanto que Deus nos transforma. Deus nos ama tanto que nos constrange. Deus nos ama tanto que nos exorta. Não é assim com os filhos? Você não quer o bem do seu filho? Ou você vê o seu filho indo para o lado da droga e você fala, é isso aí, vai, pode ir profundamente. Não, você o adverte, tá ficando doido, tá maluco. Isso aí faz mal para a saúde, isso não é bom. Esse caminho é perverso, é cruel, destrói famílias, destrói tudo, destrói lares. É porque a gente, talvez na nossa família não tenha, vocês não tenham tido isso, mas eu tive, eu conheço pessoas assim, onde famílias são destruídas por questões de drogas, cocaína. Sabe, família destruída, a pessoa tem que esconder tudo, tem que andar com tranco em tudo, porque a pessoa entra na casa, a pessoa rouba tudo para vender. Pega um liquidificador para vender por R$10 para comprar um pino de cocaína, irmãos. Sabe? E os pais não tentou até internar os filhos. Esse é o amor. Talvez para nós olhar, mandou internar um filho, olha que loucura, olha como pode internar o seu filho. Mas não é internar na questão de tipo, vai ficar preso. Não, na questão de tentar achar uma ajuda, tentar curar, tentar tirar o filho daquela vida. É o amor de Deus por nós. Muitas das vezes Deus nos tira algo, mas não é para que a gente fale, né? Deus é ruim. Não! Deus é amor, irmãos. Deus está te alertando, está te avisando. Deus dá um não pra gente, mas não é pra gente falar, eu queria agora, né, igual um bebê. Não, é pra gente aprender como adultos, falar assim, Deus tem o melhor pra mim. Não é nesse momento, não é no tempo dele. É tudo no tempo de Deus, não no nosso. Porque nós queremos tudo hoje em dia rápido, né? Igual fast food, né? O McDonald's. Hoje em dia é isso. É orar aqui e já querer receber logo após o amém, amém? Mas não é assim que funciona com Deus. Infelizmente essa é a nossa verdade, a nossa realidade. A gente tem que lembrar dos profetas. Quando os profetas oraram. Daniel, 21 dias, quem não lembra? Hoje em dia tem até aí campanha do jejum de Daniel. Todas as igrejas fazem a campanha de jejum, mas elas fazem no âmbito do quê? Pós 21 dias a gente tem que receber algo de Deus. E pode ser que não, mas pelo menos estavam fazendo, amém? Estão fortalecendo o espírito. Essa é a intuição, essa é a intenção. A gente pegar esses exemplos bíblicos e trazer para a nossa vida para fortalecer o espírito. Amém? De entregar mesmo ali devoção a Deus. Ser devotos diante de Deus, sabe? Prostrar diante de Deus sem pedir, mas pedir em redição, sabe? Entender que é Deus que cuida, que é Deus que está cuidando. Não é, gente? Porque muitos de nós não querem. Você fala para uma pessoa, talvez para alguém, eu falo isso de todo o meu coração, mas imagina, igreja, agora a gente vai entrar no propósito 21 dias de jejum, só água. Muitos aqui vai falar o quê? Tá repreendido, entende? Porque realmente assim a nossa carne não quer, irmãos. A nossa carne não quer. Hoje eu falo isso de todo o coração também. Hoje de manhã quando eu acordei, um frio. Olhei para minha esposa e falei, eita, glória, é só o Senhor mesmo para dar força. Porque às vezes é assim, a carne da gente não quer sair de uma cama quente para passar o frio. Eu entendo, mas e Deus? Será que ele vai me entender? Porque eu saio todo dia para ir trabalhar, tanto frio ou não. Eu estou indo para o meu trabalho. Aí eu falo, eu não vou para a igreja, para a casa do Senhor, porque está muito frio. O Senhor vai entender. Aí chega no dia de trabalhar, tá eu lá, 3 da manhã, indo trabalhar. Aí Deus fala, então, né? Prioridades. Qual que é a sua prioridade? A casa de Deus ou o seu trabalho? Aí eu falo, Deus que me deu o trabalho. Aí eu tô trocando, entendeu? Falo, Deus que me deu, irmão, esse trabalho é uma benção, de segunda a sexta, tal, maravilha. Aí chega no domingo, né? Eu vou lá agradecer ao Senhor. Tá muito frio, o Senhor vai entender. A gente é assim, a gente é falhos. A gente somos falhos, mas temos que buscar esse conhecimento em Deus. Pedir que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento.
ler esse texto de Isaías 11, versículo 2 e pedir exatamente esses espíritos a Deus. Sabe, eu sei que a gente pede muita coisa, mas a gente tem que pedir no espírito. Sabe, muitas vezes a gente tem que deixar o mundo, esquecer um pouco do mundo, entrar ali com Deus, no seu íntimo, no mais íntimo com Deus. Como diz ali, Jesus, entra no seu quarto e ore. Entre ali, se prostre diante de Deus e peça isso. Senhor, me dê o Espírito do Senhor. Me dê o Espírito de sabedoria. Me dê o Espírito do entendimento, do conselho, da fortaleza, sabe? Do temor ao Senhor. Me dê isso. Mas muitos de nós não, né? Esquecemos. Mas, enfim, está aí um conselho. Isaías 2, abre lá e lê. Abre lá e reflita. Abre lá e chore. Jejue. Ore bastante. Peça, clame. Porque de nada adianta a gente ter fama de viver e estar morto perante ao Deus. De nada adianta. Que a gente vai ver isso. Depois ele fala que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas ali está se tratando das 7 igrejas. As 7 igrejas que ele vem falando com as 7 igrejas. Que é os mensageiros ali perante a Deus, os mensageiros que estão ali entregando a palavra para os irmãos, o líder, né? Quem foi colocado ali. A gente viu que tinha vários líderes, várias igrejas, passou bastante pessoas que a gente conhecia, a igreja de Éfeso, passou Timóteo, passou João, passou Paulo, e a igreja se perdeu, não tinha mais o primeiro amor. A gente viu depois o outro irmão que passou por Paulo, por João discipulou Policarpo, e ele foi queimado vivo, 86 anos, fervorosamente. Negue o seu Senhor, senão você vai morrer. Acende essa fogueira logo. Eu quero envolver o meu Senhor. Tá demorando por quê? Imagina, olha que fé, que fervorosidade. É isso que temos que buscar. Ser fervorosos na presença de Deus. Fervorosidade, irmãos. E aqui ele fala para os 7 estrelas. 7 estrelas. São 7 líderes. Ele vem falando sempre para 7 igrejas. Ele está dizendo para a igreja de Sardes, para que Sardes entenda, que não está falando só para eles. Não se trata só deles, não se trata só de nós, mas para todos. Eu estou falando para você, para outra igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. Não é só para vocês. E algo interessante que Jesus vem, e Jesus mostra, é que toda igreja ele tem um detalhe específico para tratar. Vocês já perceberam, irmãos? Tem aquela igreja que tinha a pedrinha, lembra? Que na igreja tinha aquela festa onde só os convidados recebiam uma pedra branca, uma pedra de mártir branca, que eles tinham entrada para um banquete especial. Vocês lembram dela ou não? Que eles entravam ali e quem tinha essa pedra conseguia. Jesus fala o quê? Quando vocês resistirem, eu vou dar a pedra para vocês. Eu vou entregar essa pedra para vocês. A gente vê que Jesus sempre trata exatamente nos pontos para a igreja entender. É porque, tipo assim, talvez Jesus, a gente, falando comigo aqui, viu, gente? Não é Jesus não, Jesus sabe de tudo, Jesus sabe tudo, aí eu tô falando aqui. Mas talvez a gente olhe assim, a gente vai ler um texto, uma mensagem, uma carta entregue para nós, para a igreja Vale. Aí tá ali assim, tal, aí não vê nenhum momento citou Vale, né? Eu falo, talvez seja, talvez não. Mas se não tem algo específico para aquela igreja, a gente fala assim, o cara entregou a carta errada, essa igreja aqui tá indo de mal a pior, né? E a gente não repara, mas não, Jesus sempre traz algo para que a igreja entenda que é para eles. E aqui é o que a igreja traz para ele, é exatamente essa. Conheça as suas obras, você tem fama de estar viva, mas está morta. Porque ela caiu 2 vezes. E as 2 vezes onde ela caiu, ela tinha uma fervorosidade em falar, somos impenetráveis. Ninguém entra nessa fortaleza. Fortaleza aqui está toda fechada. Os muros, penhasco. Aqui ninguém vai entrar, não adianta. E entraram 2 vezes. Não foi uma, foi 2 vezes. Então Jesus traz exatamente isso. De nada adianta você ter fama, sendo que você está morto. E algo aqui interessantíssimo. O que o pessoal achava de Sardes? Eles achavam que eles estavam sendo ativos, vibrantes, saudáveis, fervorosos. Uma igreja bem organizada, com boas obras aparentes. Uma igreja que não sofria perseguição, como a gente viu nas outras. Uma igreja calma, a paz reinava. As igrejas atrás, do lado ali, tudo em guerra, cristão sendo morto, decapitado, e eles lá, tranquilo. É igual a gente aqui tá aqui, o pessoal da Nigéria ali, todo morrendo, e tá tranquilo.
Tava nem aí. Tava só preocupado com eles, com o que eles tinham. Não colocaram a mão para ir atrás, não colocaram a mão no fogo. Sabe, no coração deles estava ali, neles, nas boas obras deles, da cidade. Preocupado com eles. A reputação externa, que para quem olhava aquela igreja, era excelente. Uma igreja talvez bem organizada, culto de horário até horário, momento de comunhão X até X, tudo em paz. A igreja estava ali, fazia talvez umas obras na cidade, todo mundo devia amar aquela igreja, porque a igreja tinha a fama de estar viva. Era vivente a igreja. E para alguém ter a fama de estar viva, porque as pessoas falavam que ela era viva. Amém, irmãos? Ninguém falava, Jesus não vem com essa notícia, fala assim, vocês têm fama de estar vivo. Mas a gente olha assim e fala, ué, Jesus está vendo vivosidade onde tem vida. Igreja morta, igreja parada, igreja não faz nada. Não, é que a igreja todo mundo comentava da cidade. Vamos para a igreja, vamos lá, né? Igreja viva, ouvir a palavra do Senhor. Aparentemente, era uma igreja viva. Era uma igreja viva. Mas Deus, algo incrível que temos que entender, e isso é algo primordial para os nossos dias, é que Deus vê tudo. Deus vê o coração. Deus vê exatamente o que está passando, o que está passando em cada um de nós. Deus vê o nosso exterior, mas vê também o nosso interior. E esse é o ponto primordial para que a gente entenda sobre a soberania de Deus. Que nada passa sem que Deus veja. Não existe isso de a gente estar fazendo, mas Deus não está vendo. Estou realizando, mas Deus não está sabendo. Estou tentando, mas Deus talvez não está vendo. Não. Deus vê tudo. Exatamente tudo. Ou seja, algo excelente. Havia movimento, mas não havia vida. Havia obras, tinha obras, mas não havia o Espírito. Havia nome, mas não havia poder. Tinha fama de estar vivo, mas era uma religião de fachada. Era apenas uma fama. Como assim uma fama? É igual a gente dar um exemplo de quando a pessoa canta, ela canta, mas não adora. Ela prega, mas não vive. Ela fala que ama, mas não ama. Só tem fama. Só o estereótipo. Tá aqui só a carcaça. Era assim essa igreja. Eu não sei se vocês aqui na Suíça não devem ter, mas deve ter. Eu acho que os irmãos devem saber, eu nunca vi aqui. Mas aquele bichinho da madeira, o cupim, no Brasil tem muito. No Brasil tem muito que meus pais tinham os móveis e eles passavam verniz, que era para dar pro cupim não entrar e comer a madeira. É exatamente assim. Quando o cupim entra, até mesmo estando com verniz, o cupim ele come a madeira inteira. Tudo por dentro. Só que chega na tinta ali e não come. Fala, isso aqui não é bom não, isso aqui eu não quero não. Então você olha para aquele móvel, assim, você olha assim e o móvel está excelente, impecável. Você toca, quebra, tá oco. Por dentro não tem nada. Por dentro você está vazio. Por dentro o cupim já comeu. Não existe mais nada. Essa igreja estava exatamente assim. A aparência viva, vibrante. Oh, Jesus é o Senhor, cramo. Mas por dentro não tinha Espírito. Não tinha nada de Deus. Não viviam para Deus. Sabe, talvez muitas das vezes a igreja acontece exatamente isso. Ela morre, mas não morre de uma hora para outra. Ela vai morrendo aos poucos. Ela vai deixando de acreditar. Quantas igrejas? Quantas igrejas, irmãos? Eu não sei se vocês veem bastante vídeos, estudam bastante, ou tentam pelo menos ver. Pelo menos eu vejo bastante sobre o Brasil, né? Porque sou brasileiro, então vejo bastante sobre as assembleias, sobre as presbiterianas do Brasil, as batistas. Sabe, as igrejas, eu gosto de ver bastante culto, eu gosto de ver o que os pregadores estão pregando, eu gosto de ver como está sendo o movimento no Brasil, eu gosto de entender o que eles estão falando. Muitas igrejas hoje não falam mais sobre a volta de Jesus. Você não vê uma pregação, talvez de uns pastores, você não vê ele falando. Você vê eles falando do momento, do presente, do passado. E um futuro onde não há Jesus, um futuro onde talvez Jesus não volte. Sabe, onde Jesus ficou distante, onde Jesus já não é mais o ponto central da fé, da pregação, onde já não é mais aquela pedra angular.
Muitos têm se perdido. Muitos estão se perdendo. Mas eu espero que nós não. Espero que a gente sempre se lembre disso, que Jesus está voltando, irmãos. Jesus vai vir, Jesus deixou essa promessa para nós e deixou algo primordial para que nós não se esquecemos, que nós estaremos com Ele, reinando com Ele na glória eterna. Tenham isso fervorosamente no coração de vocês, preencham isso, aqueça isso, não deixe a chama de vocês apagar. Não deixe essa chama apagar, a chama do primeiro amor, onde a igreja de Éfeso deixou e ela acabou. Não existe mais. Não seja assim conosco, como o irmão Ricardo trouxe aqui falando, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus está conosco. Temos alcance hoje através de Jesus, nosso intermédio. Através de Jesus temos alcance ao Pai. Não precisamos mais de sacrifício, não precisamos mais de nada, a não ser nos prostrar, deleitar em Cristo e falar com Deus. Abrir o nosso coração a Deus. Mas não deixem de fazer isso. Não deixem essa chama apagar. A chama onde você passa o dia todo e você não fala com Deus, não fala com Jesus. Você passa a semana toda e você não fala, não tem um momento para falar com Jesus. Você não pensa em Jesus. Sabe? Às vezes eu falo e parece que eu estou falando para o vento, parece que eu estou jogando palavras ao vento, mas não é, irmãos. É sério, é algo primordial para você, para sua família, para sua casa. Você tem que ter Jesus o centro, Jesus tem que ser o centro. Se Jesus não é falado na sua casa, como vai ter transformação na sua casa? Que é só Ele que transforma, é a palavra que transforma, é o Espírito Santo de Deus que transforma. Como queremos transformação se não falamos de quem transforma? Olha que crueldade. E isso é o que fazemos. Nós temos tempos hoje em dia para muitas coisas, muitas. Mas não temos tempos para o primordial de nossas almas. Aquele que rasga a nossa vida, rasga a nossa alma. Aquele que tem poder para dar vida. Aquele que tem poder para curar. Nós não falamos com Ele, mas preferimos falar com o médico antes de falar com Deus. Preferimos falar para alguém sobre algo, sobre alguma cura, alguma doença, mas não falamos com Deus primeiramente, que Ele dá o fôlego da vida. Ele é o que tira e o que dá a vida. É assim que as Escrituras dizem. Se cremos nas Escrituras que ela é infalível, inerrante, temos que crer nessa verdade. Ele é o que rege as nossas vidas, irmãos. A gente tem que ir primeiramente a Ele. E depois, segundamente, a gente vai em outras pessoas. Mas primeiramente a Ele. Temos que entregar a Ele, consagrar a Ele. Todos aqui, quase todos, são batizados. Mas batizados nas águas. Busquemos o batismo no Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Onde as nossas escamas, nossos olhos se caem e exatamente aquilo que a palavra diz. Tudo que eu fazia já não faço mais, não tenho vontade. Não é questão de não fazer, de você, nunca mais vai fazer, não vai ter, mas não tem vontade. Não agrada mais, porque desagrada ao Pai. Se desagrada o seu Senhor, você não vai querer fazer. Você sabe. E é esse o ponto primordial. Temos passado muito tempo por muitas coisas, temos vivido uma religião de fachada. Temos vivido. Exatamente como esse móvel, talvez a gente é esse móvel. Por fora parecemos ser de Deus, parecemos falar de Deus, parecemos viver. Temos famas, talvez, de igreja fervorosas, crentes fervorosos, cristãos fervorosos. Aquele ali exala, talvez, a palavra de Deus, mas não exala o Espírito Santo de Deus. Não tem comunhão com Deus, não tem oração em Deus, não tem jejum a Deus. Só o estereótipo, só a carcaça. Por dentro vazio, por dentro morto. É isso que aconteceu com essa igreja. Achavam que estavam vivendo, tinha fama de viver. Mas Deus que vê tudo diz, está morto. Vocês estão mortos. Versículo 2. Ele dá 5 ordens claras aqui. Esteja atento e fortaleça o que resta e que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Guarde isso e arrependa-se.
Se você não vigiar, virei como um ladrão e você receberá e você não saberá a que hora virei contra você. Então aqui Jesus deixa 5 ordens claras para a igreja. Primeiramente, esteja atento. Já avisa, é um aviso, um alerta. Estejam atentos. Desperta, vigia, acorda espiritualmente. Aqui Jesus está falando para eles, não é no carnal, não é no que eles estão vivendo, porque eles tinham fama, eles achavam que estavam vivos. Mas não, Jesus está falando para eles, acorda espiritualmente. Esteja atento, desperte, vigia. Lembra o que já aconteceu com essa cidade? Ela já foi invadida quando o soldado não vigiou, quando vocês não estavam vigiando. Exatamente isso está acontecendo com vocês agora. Vocês estão achando que estão vivendo para mim, estão achando que estão vivendo para Deus, mas só no exterior. O interior não tem nada. O interior está vazio. Acorde, desperta, veja, reveja a sua vida, reveja os teus movimentos, reveja o que você está fazendo. Você acha que está fazendo para mim, mas não está. Você acha que está vivendo para mim, mas não está. É o que Jesus vem falar para eles. Esteja atento. Segundo, fortaleça o que resta. O pouco que tinha de vida precisava ser restaurado. Precisava ser restaurado. Os que estavam ali ainda fervorosos, os que estavam ali ainda tendo momento de comunhão com Deus, que estavam vivendo com Deus, Jesus fala, restaura, fortaleça. Fortaleça o que resta. Exatamente aqui o ponto que entra é exatamente aquela chama. A chama do primeiro amor. Ela está se apagando, irmãos. Põe a lenha nessa chama. Acenda essa chama, revigora essa chama. Faça queimar novamente aquela chama onde você despertava talvez na manhã, talvez na madrugada, não sei se aqui tem crente da madrugada, mas despertar na madrugada, vou orar. Esse é o momento melhor, né? Aqui é madrugada, no Brasil já é tarde, ou talvez ao contrário. Aqui é madrugada, no Japão já é de dia. Aí você fala, não, esse horário é o melhor. Mas é um horário de paz, tranquilidade. Eu acordo às 3 da manhã, barulho de nada. Às vezes só meu cachorro, mas roncando só. Mas não tem barulho de mais nada. É uma paz, irmão. É essa paz, você tá ali, você ora pra Deus. É diferente mesmo, não é misticismo aqui não, tá? Cada um tem seu momento com Deus, seu íntimo, mas é algo realmente maravilhoso. Sabe, se acordar de madrugada assim, falar, vou orar. Sabe, pegar um hábito disso. É algo maravilhoso, irmãos. Isso aqui não é crenticismo da antiguidade, não, né? Que os avós falavam, as pessoas conheciam. Quem não lembra dos antigos, os assembleanos, antigão? Tipo, podia nem ter TV. TV deles era oração, irmão. Madrugada, acordava madrugada, ali, as mulheres de saia ali chamavam as tia do coque. Né? Tia da revelação. Eu lembro dos amigos falar. Eu não gostava de crente, vocês sabem disso, mas eu tinha amigo crente. É ironia do destino, né? Mas amém. E os irmãos falavam pra mim, às vezes ia assim, a mulher, eles andando comigo, e já ficava, escondia. Eu lá, a mulher lá, a tia do coque. Falei, tua tia? Não, a chamada assim, mulher de oração fervorosa, revela. Aí vê o andando que você quer, vai puxar minha orelha, vai falar pra igreja depois. Eles não tinham medo, eles tinham pavor da mulher, entendeu? Chegava lá, antigamente era assim, hoje em dia é cancelamento, né? Hoje em dia é o cancelamento da internet. Antigamente é que as mulheres levantavam assim no culto e falavam assim, você cria vergonha na sua cara, eu te vi lá no bar, seu caçacheiro. Entendeu? Na frente de todo mundo. O cara ali, ó, murchava e né? Não falava nada, mas mulher de oração, fervorosa, tá brincando com Deus, meu irmão, que não é brincadeira, não. Hoje em dia tá virando quase discoteca no Brasil, né? Lagoinha, lá tá, tem até discoteca hoje em dia. Mas antigamente é fervorosidade. Eu creio que ainda existe gente assim, fervorosa, irmãos. Tias do coque, homens de oração. Homens de oração. É bênção, irmão, é bênção. Então aqui diz para restaurar, fortalecer. Depois, novamente, terceiro, lembre-se do que ouviu. Lembre-se do que ouviu. Exatamente aquilo que sempre foi pregado. Lembre-se do que vocês ouviram. Cristo voltará. Não se esqueça. Tem que ter arrependimento. Tem que ter uma vida de santidade. Lembre-se do que vocês ouviram. Sempre foi pregado sobre isso. Sempre foi falado sobre isso. Sempre. A gente lê as escrituras, Paulo, os irmãos Pedro, João escrevendo, Mateus ali, Jesus falando através da palavra de Jesus, Jesus falando e escrevendo. É sempre isso. Estejam atentos.
Fortaleçam. Lembre-se do que vocês estão ouvindo. Põe em prática o que vocês estão ouvindo. Depois, o quarto, guarde. O que é guardar aqui? Obediência. É a prática. É obedecer. É obedecer o que você está ouvindo. É obedecer o que você tem ouvido. É obedecer às Escrituras, irmãos. É para guardar. E os irmãos que estavam perdendo isso. E Jesus está dando para eles conselho. E o quinto, que esse é o primordial para todos nós, é o arrependa-se. De tudo que eles estão ouvindo, Jesus falando para eles, esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as suas obras na presença de Deus, na presença de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, guarde isso e arrependa-se. Aqui é o ponto de iniciativa para nós. Aqui é onde tudo muda. É onde que um pecador ele se arrepende. É um pecador quebrantado. Quando os olhos dele ali caem as escamas dos olhos, ele vê, realmente ele se arrepende. O exemplo bíblico que eu tenho, assim, que eu amo muito, é o exemplo de Paulo. Paulo perseguindo os irmãos cristãos. Paulo perseguia, matava. Paulo tinha ganhado uma carta. Ele conseguiu uma carta para prender, para torturar. Porque ele falava, essa seita agora vai acabar. Essa seita de Jesus Nazareno, que falava, era assim que era dito, né? Jesus o Nazareno, porque de Nazaré nada pode vir bom de lá. O que pode sair bom de Nazaré? O que pode ter saído bom de lá? Jesus nosso Senhor. E Paulo a caminho de Damasco. Caminho de Damasco, para quê que ele estava em Damasco? Tirar férias? Não. Prender cristão. Porque a seita estava fervorosa lá. A caminho, o Senhor aparece. Jesus faz para ele uma pergunta muito simples. Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ali os olhos dele se abrem. Ele fica cego, a gente sabe, mas fala assim, os olhos espirituais dele se abrem. Ele vê que aquilo que ele estava achando que era certo, que ele fazia certo, era errado. Ele vê que aquilo que talvez na religião judaica era certo, porque ele temia Deus. Paulo não era um descrente, assim, tipo, não era um cara que fazia porque... Não, ele achava realmente que nós era seita. Que quem seguia Jesus é uns caras que tinha que morrer mesmo. Ele estava fazendo isso para Deus. Ele não estava fazendo isso para ele, para ganhar dinheiro, né? Igual a gente vê os fariseus ali que gostavam dos lugares ali chamativos, primeiras fileiras, tudo mais. Não. Ele estava fazendo porque ele temia Deus. Mas quando cai, quando ele se abre, ele chega ali, depois a gente vê a história que Ananias, né? Jesus fala com Ananias fervoroso, orando, sabendo que Paulo estava a caminho, né? Talvez imaginava que um dia esse Paulo ia chegar, porque Paulo já era famoso por estar perseguindo os cristãos. Tanto é que quando Jesus fala para Ananias fala para Jesus, você sabe quem que é esse cara aí? Tipo, né? Já ouviu falar sobre esse Paulo? Tá matando todo mundo aí. Muitos irmãos já morreu. E agora você tá falando que eu vou ter que ir lá dar a notícia para ele, abrir os olhos dele. Porque ele vai trabalhar para o Senhor. Entende a confiança que temos que ter em Deus? Muitas das vezes temos que passar por cima dos nossos medos. Porque não é que você é cristão que você não tem medo. Ah, não, agora eu estou em Cristo, não tenho medo de nada. Nada me abala. Inabalável. Igual um super-homem. Mas não, tem coisa que nos abala, tem coisa que a gente tem que pensar, tem coisa... Imagina, se Deus me dá uma revelação, falar para mim, você vai entrar numa mesquita aí agora, você vai falar para eles arrepender aí. Deus está falando, irmão, eu vou ter que obedecer. Mas e o medo que eu vou ter? Tem que entrar lá, os caras vão me decapitar. Talvez não mesmo, mas a palavra vai ter que ser dita. E Ananias foi lá, abriu os olhos dele. Paulo se converteu. Paulo se arrependeu. Paulo, depois a gente vê que é o que mais escreveu livros foi Paulo. O que mais escreveu as cartas para nós foi Paulo. O que mais nos ensinou foi Paulo. Através de Paulo. E Jesus falou, quando estava sendo dito sobre Paulo para Ananias, falou, esse aí vai sofrer muito. Esse vai sofrer muito pela minha palavra. A gente vê que Paulo sofreu, assim, tipo, diversas coisas. Pedrejamento com Silas, com ele na prisão. Foi ali no navio, ali naufragou. Foi mordido por uma serpente. Apanhou de diversas vezes, diversas coisas. Foi quase morto em todos os lugares que Paulo estava. Você lê essa história, Paulo chegou em tal lugar. Podia chegar lá no final e falar, Paulo vai apanhar nesse lugar. Chegar no final, apanhou mesmo.
Saiu escorraçado, apanhou, saiu fugido, pulou, desceram para um cesto no muro, Barnabé, porque tipo, o cara viveu o evangelho. Tava falando a verdade, pregando a verdade, não importava, vou morrer por isso, é a verdade. Ele fazia isso antes. Agora ele deixou de ser perseguidor a ser perseguido. Só mudou um pouco o contraste, mas é o mesmo âmbito. Tudo pela honra e glória do Senhor. Tudo pela honra e glória do Senhor. Então aqui Jesus fala para eles, tem que se arrepender. Se não houver arrependimento, você é salvo por quê? Você precisa de um salvador para quê? A gente só precisa de um salvador porque a gente somos pecadores. E a gente se arrepende todo dia, diariamente. Diariamente. A gente se arrepende. Porque se você não se arrepender diariamente, você vai se tornar uma pessoa que não precisa de um salvador. Você precisa de um salvador para quê? Você não tem arrependimento? Sua vida está tranquila, você acha que está tranquilo, você não acha que é pecador, você acha que nunca pecou. Tem pessoas que você vai contar a história para ele, você fala a tua história para ele e fala, nossa, que história barbária, irmão. Deus te alcançou mesmo, né? Nossa, estava no fundo do fundo, né? Mas você, irmão? Ah, eu tranquilo. Eu não tenho nada, não. Nunca tive problema assim, não. Nunca... A pessoa não se acha pecadora. Ela não se acha pecadora. Mas nós que fomos alcançados, nós temos que nos lembrar quando fomos alcançados. Como estávamos mortos em nossos delitos, e temos vidas em Cristo novamente. Ser alcançado pela graça, irmãos. Todos nós fomos alcançados pela graça. Hoje em dia ela é graça. É gratuita, é um dom gratuito de Deus. Alcançamos a salvação através de Cristo Jesus. Nada mais. Nada mais. Mas temos que lembrar disso. Temos que lembrar disso. E aqui tem algo interessante. Se você não vigiar, virei como um ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você. Aqui a gente vê que Jesus usa isso exatamente como aquele que entrou, o soldado que entrou. Que o soldado entrou como um ladrão na cidade, abriu os portões e o pessoal entrou e roubou tudo. Então eles conheciam essa fala. Só que aqui tem um mito muito interessante. Que eu não sei se você já ouviu o pessoal dizer, que fala assim, tem que vigiar, irmão. Você não vigia não, Jesus vai vir como ladrão, né? Vai vir como ladrão, você vai ver só. Não vigia pra você ver não. Fica aí dormindo aí espiritualmente aí na tua vida. Tem que vigiar, né? E aqui é um mito. Põe para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Obrigado, irmão. Irmãos, a respeito dos tempos e das épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Aí aqui tem um ponto para nós. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, para que esse dia, como um ladrão, os surpreendam. Então é um mito que muitos criaram, talvez por não fazer uma exegese boa do texto, não entenderam realmente, que está dizendo, o versículo 1 está dizendo para o pessoal todo. O pessoal fala, o dia não sabemos, virá como ladrão na noite. A gente não sabe o dia que o Senhor vir. Por isso que é dito, vigiem. Estejam vigilantes. Sempre, fervorosamente em Cristo. Estejam agarrados na rocha, presos na rocha. Estejam em Cristo. Para que esse dia não pegue você de surpresa. É exatamente isso. E depois não vai pegar, porque o pessoal fala. Porque quando Paulo está escrevendo aqui para os Tessalônicos, ele fala para eles que quando eles estiverem falando paz e segurança, está tranquilo, é o que a gente está vendo hoje em dia. As pessoas não pregam mais sobre a volta de Cristo. Estão pensando só aqui, no momento, no presente, falando do passado, das épocas, falando de coisas que virão, mas não o que virá, mas do que virão, que não é Cristo. Então estão havendo paz e segurança. Está tranquilo. Não está tendo muito problema. Esses problemas que acontecem, essas tribulações, gente, todo mundo passa, está de boa, não tem problema. Mas esse é o ponto primordial para nós. Porque é exatamente nessas épocas que estamos vivendo, essas épocas que virão, que iremos viver, é onde virá essa repentina destruição. E para essas pessoas que não estão esperando, Jesus vai vir como ladrão. Porque elas não estão em Cristo, elas não estão se santificando. Elas não estão nem pensando nisso. É o verdadeiro
Ah, tem tempo ainda. Tá tranquilo, tem tempo. Qual tempo? Qual é o determinado tempo para você achar que você tem tempo? Que a gente, é dito, né? Para Deus, um dia é equivalente a 1000 anos é equivalente a um dia. Como é que é para você? Qual é o tempo para você? Hoje você está aqui, pode sair daqui e você já pode morrer. Para onde você vai? Não estou praguejando, irmãos, entendam. Não estou praguejando. Estou só dando exemplos. Exemplos crazy, né? Difícil esses exemplos, desculpa, perdoe. Mas é exatamente isso. Se a gente sair daqui e a gente morrer, para onde vamos? Estamos com Cristo ou não? Estamos nos santificando? Sabemos da nossa salvação? Sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Estamos convertidos ou convencidos? Refletimos sobre isso. Mas é só para a gente entender que aqui é um mito que criaram em cima disso. Em cima do Jesus vem para o ladrão. Agora vamos finalizar? Versículo 4, 5 e 6. Mas você tem aí em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas roupas. Elas andarão comigo, vestidas de branco por serem dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloca para mim, irmão, Apocalipse 21, do versículo 22 ao 27. Obrigado. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais entrará algo impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos nos livros da vida do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. É isso, irmãos. É sobre ter o nome escrito no livro da vida. Um nome com Cristo, onde Cristo conhece você, onde Cristo sabe quem somos. Não é sobre onde você tem fama com pessoas. Você tem fama, você é conhecido entre pessoas, mas é você ser conhecido no mundo espiritual. Sabe, é você saber que você está em Cristo. Quando a gente vê ali, quando tem uns discípulos que estão ali tentando expulsar um demônio, e o demônio fala, eu te expulso pelo nome de Paulo. Aí o outro fala, eu te expulso pelo nome de Jesus. Aí o demônio fala para ele, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas tu quem és? E os dois apanham. O demônio dá uma costa neles ali, a Bíblia diz. Entende? Então não é ser conhecido nesse mundo, e não no mundo terreno, mas no mundo espiritual, no âmbito espiritual, onde Deus te conhece. Sabe, onde você não vai ser pego ali igual Mateus 7, versículo 21 e 23, onde Jesus está dizendo, você fala para Jesus, Senhor, Senhor, em seu nome, eu fiz muitos milagres, fiz maravilhas. Jesus fala, parte-se de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. A questão não está dizendo, Jesus não está dizendo assim que eu não te conheço. Eu sei quem você é, Jesus sabe quem é todo mundo. Mas eu nunca te conheci, você nunca esteve comigo, você nunca me aceitou na sua vida, você nunca viveu para mim, você nunca se santificou para mim. Você nunca quis os meus mandamentos, os meus ensinos. Você quis viver a sua vida, praticando os seus desejos e dizendo que você era meu seguidor. Jesus não aceita esse tipo de pessoa. Jesus e Deus não aceitam, irmãos. Temos que buscar a santidade nele através da sua palavra. Que ele vai nos dar exatamente isso. Porque ali em Sardes, como todas as igrejas, não era a igreja totalmente perdida. Tinha as pessoas fervorosas. Tinha os fiéis. Permaneciam os fiéis. Exatamente esse é o ponto que a gente tem que entender. Jesus virá separar o joio do trigo. É Jesus. Nós estamos aqui pregando a palavra, vivendo a palavra, ensinando a palavra. Mas não é nós que estamos aqui falando que vamos chegar em vocês e obrigar vocês. Aqui não é sobre obrigação. Aqui a religião nossa é uma religião livre. Onde a gente tem as escrituras, não é igual os muçulmanos, onde você é obrigado a cumprir o Ramadã, se você não cumpre, você é haram.
Você não vale nada. Você é um cara que não serve a nós, a nossa religião. Mas não, Cristo, liberdade é sua. Você quer me servir? De bom grado e bom coração. De mente, corpo e alma. Não de obrigação. Não é sobre obrigar. Jesus não obriga ninguém. Jesus nunca nos obrigou a nada. A gente serve Ele por amor. Pelo aquele amor que Ele demonstrou para nós na cruz. Um amor onde a gente olha Jesus ali, a gente chora. Fala, que maravilha. Que maravilha. Não tinha pecado. Não tinha pecado. Não era maldito, igual somos. Mas se fez maldição em nossos lugares. Pagou os nossos preços. E muitos dizem, mas eu não pedi. Ele fez por amor, irmãos. Ele nos amou de tal maneira, que entregou seu filho. Entregou seu filho para nós. A gente tem que escutar essas palavras, escutar essa exortação de Cristo para nossas vidas, e que essas palavras entrem no nosso coração, mas não entram no nosso coração, num coração pedrificado, um coração rígido, mas um coração aberto às Escrituras, um coração realmente ali pronto para receber a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, onde a palavra entra e nos molde, nos restaure, nos fortaleça. Se a gente tem algo para ser fortalecido, que Ele nos fortaleça, que nos mude realmente, que haja mudança em nossas vidas, para que a gente seja exatamente como assim, porque Jesus diz, eles andarão comigo. É a glória, irmãos. Jesus está falando da glória para eles. Vestidas de branco por serem dignas. Jesus está chamando essas pessoas que estão ali fervorosas, que permaneceram de dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A gente vai ser revestido da glória de Deus, irmãos. Pensemos nisso, pensemos nesse mundo, pensemos nesse tempo, onde Jesus estará ali, Deus, Espírito Santo, os anjos e nós na presença deles. Amém, irmãos? Glória a Deus.